E aí, pessoal do canal? Aqui é Allan Kardec, o tio nerd. Hoje vamos falar sobre Besouro Azul, aquele filme de super-herói que traz uma dinâmica de família autêntica no centro da trama, e é claro, um escaravelho alienígena no meio da ação. Será que esse filme consegue se destacar em meio a tantos outros filmes de super-heróis por aí? Vamos analisar essa produção que promete ser diferente. Antes de qualquer coisa, quem ainda não se inscreveu nesse recém-nascido canal, dá essa forcinha aqui para o tio nerd. Quem já está comigo me acompanhando nesse início de jornada, muito obrigado. Vamos lá, Besouro Azul traz um frescor interessante para o gênero de super-heróis. Com um pouco mais de 2 horas de duração, o filme mantém um ritmo rápido que nunca se torna cansativo. Embora a história não seja totalmente imprevisível, a jornada de Jaime Reis e o escaravelho alienígena com quem ele está ligado de forma simbiótica evita se tornar um clichê previsível, graças ao seu foco genuíno nos personagens. Xolo Mariduenha, o Miguel Dias de Cobra Kai, entrega uma atuação incrível como Jaime. O ator dá ao personagem uma mistura cativante de ingenuidade e preocupação, especialmente quando vemos sua família e comunidade enfrentarem as consequências da gentrificação. A diferença entre a realidade dos que têm muito e dos que têm pouco é estabelecida rapidamente pela cidade reluzente de Palmeira City contrastando com os bairros cada vez mais excluídos. A tragédia na história de Jaime não está em uma perda devastadora, ou em um ambiente familiar infeliz, mas sim nas constantes falhas de um sistema econômico pelo qual ele se esforçou tanto. O roteiro, escrito por Garrett Daniel Kosser, critica o chamado sonho americano, mostrando como Jaime volta com um diploma universitário e esperanças de mobilidade social para sua família, apenas para conseguir um emprego limpando a mansão da CEO de tecnologia Vitória Cord interpretada por Susan Sarandon. Além do comentário sobre classes sociais, o filme também traz uma aventura superpoderosa divertida, com um traje icônico projetado por Macy Rubio, responsável pelo figurino de produções como WandaVision e Thor Amor e Trovão. O visual do traje é incrível, equilibrando perfeitamente elementos tecnológicos e orgânicos, e os fãs de Besouro Azul certamente ficarão satisfeitos. O filme também apresenta trajes dos ex-besouros azuis, Dan Garrett e Ted Kord, relembrando os heróis excêntricos do século XX de maneira nostálgica, mas não exagerada. Mas vamos ao que realmente faz diferença, Jaime é diferente de seus predecessores. Ele consegue liberar todo o poder do escaravelho, que se funde à sua coluna. Enquanto Garrett e Cord apenas vestiam seus trajes coloridos para se transformarem em seus alter egos, a direção de Ángel Manuel Soto faz a primeira transformação de Jaime em Besouro Azul ser genuinamente assustadora. Mariduenha transmite a dor dessa fusão enquanto o traje o lança pela casa. Apesar das risadas da família Reis, há um nojo visceral em sua reação, em certo ponto. Eles comparam a transformação a uma possessão demoníaca. São momentos como esses que lembram a audiência de que Jaime é apenas um garoto normal, que queria o melhor para sua família. Infelizmente, a trama de Escolhido em Besouro Azul é previsível, e o próprio escaravelho é estranhamente menos hostil do que sua versão nos quadrinhos. A invenção alienígena, com a voz de Becky G, se torna surpreendentemente cativante, e que fala inglês e espanhol fluentemente. Mas sua personalidade é claramente direcionada a um público cinematográfico mais amplo, do que aos leitores de quadrinhos. Para que a família Reis seja a âncora emocional para a jornada de Jaime rumo ao heroísmo, eles precisam complementar o carisma de Mariduenha, e é exatamente isso que acontece. Com a matriarca Nana, interpretada por Adriana Barraza, os pais de Jaime, encarnados por Elpidia Carrilho e Demi Alcázar, o tio anarquista Rude, brilhantemente feito por George Lopes, e a irreverente irmã mais nova Milagro, que Belissa Escobedo da vida. A química do grupo é incrível. Eles parecem uma família de verdade, carinhosa, protetora e sempre animada. Aliás, Besouro Azul brilha ao trazer à tona a cultura latina de maneira autêntica, a casa multigeracional, o Vicky Vaporub sob o nariz de Jaime quando ele desmaia após a fusão com o escaravelho, e a referência ao seriado Chaves de Roberto Gomes, por exemplo, faz a comunidade latina se identificar mais ainda com essa carismática família. E o mais legal,
temos inglês e espanhol falados naturalmente em meio às conversas. É um filme verdadeiro, em seus diálogos nesses dois idiomas, sem frases forçadas para lembrar que é uma família mexicano-americana. Isso aponta para a importância da representatividade, tanto na frente quanto atrás das câmeras, e mostra que Soto criou uma comunidade autêntica em vez de apenas agradar. Bruna Marquezine interpreta Jenny Cord, a sobrinha amável de Vitória Cord, a líder das indústrias Cord. Jenny tem um papel significativo na vida de Jaime Reis, o protagonista do filme. Ela é quem oferece a ele o escaravelho azul, uma tecnologia alienígena poderosa que concede a Jaime incríveis habilidades sobrenaturais e o transforma em um super-herói. Como a personagem dela é retratada como uma pessoa generosa e gentil, ela se torna um contraste de sua tia Vitória, que é uma figura mais sinistra e antagonista. Ela se oferece para ajudar Jaime a conseguir um emprego para apoiar sua família e, ao dar-lhe o escaravelho, desencadeia a transformação que o leva a se tornar o Besouro Azul. A relação entre Jaime e Jenny tem um toque de romance, e os sentimentos de Jaime por ela adicionam uma camada de humor e emoção à história. Enquanto Jenny desempenha um papel fundamental ao introduzir Jaime ao mundo da tecnologia alienígena, seu papel vai além disso à medida que a trama se desenrola. Contudo, o desenvolvimento da personagem dela parece ser um dos aspectos que poderiam ter sido mais explorados. Mesmo assim, Bruna entrega uma atuação que enriquece a dinâmica do filme, dando um elemento adicional à experiência do espectador em Besouro Azul. É evidente que a interpretação dela, com inglês perfeito, acrescenta um elemento cativante e envolvente à história. Além disso, a dinâmica entre Jenny e Jaime, incluindo os sentimentos românticos de Jaime por ela, é um componente emocionalmente carregado da trama. A química entre os atores, para mim, foi bem satisfatória. Marquezine consegue transmitir as nuances dessa relação de forma realista, adicionando um toque de humor e emoção ao filme. A interpretação dela também ajuda a ancorar a história no contexto cultural latino, uma vez que a personagem Jenny está imersa nessa cultura e em sua família. Marquezine é capaz de transmitir a autenticidade e a naturalidade necessárias para tornar essa representação cultural mais significativa. A atuação de Bruna teve uma avaliação mista pela crítica internacional. Alguns textos mencionam que o desenvolvimento da personagem Jenny poderia ter sido mais explorado. Em outros textos, ela só foi citada apenas informando o nome da atriz que interpreta a Jenny. Também houveram textos que massacraram a atuação dela. No entanto, ao meu ver, isso não diminui o impacto positivo que a atuação dela tem no filme. Sua presença na tela contribui para a química entre os personagens e para o tom emocional da história. Em resumo, Bruna Marquezine entrega uma atuação envolvente e convincente como Jenny Cord em Besouro Azul. Sua representação da personagem adiciona profundidade e autenticidade à narrativa, contribuindo para a experiência geral do filme. Minha opinião sobre a personagem de Susan Sarandon é que as motivações de Vitória Cord acabam sendo o elemento mais fraco do filme. Há algo de intrigante em sua raiva por ter perdido o cargo de CEO da Cord Industries para seu falecido irmão, passado por cima como o filme sugere, por causa de seu gênero. No entanto, Besouro Azul não explora muito sua psicologia além do estereótipo de rica, antipática e racista. Sarandon faz o que pode com a personagem, mas como vilã, Vitória fica aquém. Ela não é uma personagem particularmente interessante, o que acaba prejudicando o confronto climático no final do filme. Porém, é fascinante ver como o Besouro Azul faz referências à história de desestabilização corporativa e militar dos Estados Unidos em países da América Latina. O roteiro às vezes ameniza essas referências, e está longe de ser uma denúncia radical de xenofobia ou desigualdade econômica e racial nos Estados Unidos. Ainda assim, é surpreendente o que Soto consegue dizer sobre esses assuntos em meio a um filme de super-herói. A Warner, em comunicado oficial, justifica que o fraco desempenho de Besouro Azul nas bilheterias, por causa da presença da tempestade tropical Hilary. Os escritórios do Serviço Nacional de Meteorologia registraram que a tempestade bateu praticamente todos os recordes diários de chuva, transformando o cenário urbano em ambiente aquoso e imprevisível. Los Angeles viu suas ruas se transformarem em riachos temporários. Além das inundações, deslizamentos de terra e rochas em movimento trouxeram ainda mais desafios à cidade.
Esses eventos climáticos extremos não apenas pegaram a comunidade de surpresa, mas também lançaram um desafio inesperado para a estreia de Besouro Azul. O estúdio admitiu que o impacto foi significativo, especialmente no sul da Califórnia, onde o filme tinha uma audiência esperada, elevada. Um porta-voz oficial observou que o filme estava superindexando nessa região particular. Com apenas 43 milhões de dólares em bilheteria ao redor do mundo, as expectativas financeiras iniciais enfrentaram um contratempo. Considerando o orçamento estimado de 100 milhões de dólares, excluindo os custos da campanha promocional, fica claro que o filme enfrentaria uma escalada desafiadora para justificar o investimento feito. Apesar das críticas e da pontuação positiva no Rotten Tomatoes, 77%, o filme enfrentará desafios para ao menos pagar os gastos. Apesar de seus tropeços, Besouro Azul continua sendo uma ótima opção para o cinema. Entre a ação e a comédia, seu núcleo emocional ressoa com a experiência de crescer em uma família latina. O filme é engraçado sem ser exagerado, e esperançosamente, um grande impulso para a carreira de Mariduenha. Embora não fuja de todos os clichês do gênero, a família Reis carinhosa dá vida a toda a história. Quando os sentimentos são tão pessoais, quando a família é tão familiar, quando o amor é tão genuíno, fica claro quanto Besouro Azul é especial. E aí, você concorda com essa análise? Comenta aí embaixo e não esquece de deixar o like e se inscrever no canal para mais conteúdo sobre cinema e entretenimento. Até a próxima, pessoal!